Pra você aí que ficou todo esse tempo de quarentena dentro de casa, eu acho que ficou muito claro quão importante é o trabalho doméstico, né? Passar pano no chão, lavar roupa, lavar a louça, tudo isso dá muito trabalho. E o que acontece é justamente que todo esse trabalho que é exaustivo e muitas vezes não remunerado acaba caindo no colo das mulheres. O nome técnico para isso é dupla jornada de trabalho. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Salve, gente! Aqui é a Fê Peron e esse é o canal Arroz, Feijão e Economia. A nossa ideia é discutir um pouco de como funciona a economia, como ela afeta o nosso dia a dia. Então é isso, se você gosta de economia, se curte feminismo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E bora aí! O assunto de hoje é muito importante e afeta diretamente a vida de todo mundo, que é a desigualdade de gênero. Quando a gente pensa em economistas, já vem direto na nossa cabeça um homem branco, né? E realmente, por muito tempo, a economia foi dominada por homens, né? E inclusive alguns que tentavam, por meio das suas teorias, justificar a desigualdade de gênero. Adam Smith, por exemplo, que foi um teórico que pensou durante a Revolução Industrial, que mais que eu vou falar sobre isso? Foi considerado o pai da economia política e um dos responsáveis pelo começo do estudo em economia de fato. Por que a gente está falando dele? Basicamente, ele criou a ideia do livre mercado, né, e da livre concorrência, defendeu muito isso, com a ideia de que haveria algumas leis naturais que regulariam o mercado, aquela famosa ideia da mão invisível. Bom, o Marx, o Marx teve ideias muito opostas ao Smith, considerando justamente de que as fontes de poder viriam da estruturação de classes da nossa sociedade. E isso se perpetuaria enquanto os capitalistas, né, os empresários de hoje estivessem no poder, até que o operariado tomasse os meios de produção. Ele, inclusive, começou com a ideia da existência do valor trabalho. Basicamente, os preços refletiriam a quantidade de valor, de tempo de trabalho socialmente necessário para a produção daquela mercadoria. E bom, o que acontece? Quem que trabalhava na fábrica nessa época, né? Eram justamente, no começo, inicialmente, eram os homens, só que com o tempo o salário deixou de ser suficiente e as mulheres começaram a entrar no trabalho fabril. E o que a gente pensa quando a gente vê isso, né, é justamente que talvez as desigualdades estivessem diminuindo, mas a ideia é mais ou menos o contrário, porque essas mulheres entraram nesse trabalho, passaram a ser ainda mais exploradas, só que ganhavam menos da metade do que os homens ganhavam na época, né? Parece familiar essa história. Mas mesmo dentro dessa teoria tão revolucionária quanto a do Marx, ele comete o mesmo erro do Smith, que é de desconsiderar o trabalho doméstico. Ele realmente não leva em consideração esse trabalho quando ele pensa na sua teoria do valor trabalho. A conclusão dessa história toda é que, independentemente do modelo econômico, do momento histórico que a gente siga, o trabalho das mulheres foi negligenciado e muitas vezes até impedido, a não ser que eles tivessem alguma vantagem econômica por ser mais barato. Se você quer saber mais sobre a história do pensamento econômico, comenta aí que a gente faz um vídeo só sobre isso. Mas pensando no que tem acontecido agora, né? Depois desses dois teóricos, muita coisa aconteceu. E o que a gente tem observado hoje em dia é que esse cenário está mudando. A partir dos anos 90, mais ou menos, justamente como um legado da segunda onda do feminismo, a gente viu que as mulheres foram aos poucos tomando espaço na economia e sendo vozes importantes, e com isso surgiu justamente a ideia da economia feminista. Basicamente, essa economia feminista ela estuda não só as disparidades econômicas, né, entre homens e mulheres, mas também como que se dá o trabalho da mulher na sociedade capitalista, que geralmente está associado ao trabalho de cuidado, ao trabalho reprodutivo, ou seja, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de doentes. Além disso, dois tópicos importantes desse campo de estudo é justamente a dupla jornada e a divisão sexual do trabalho, e é justamente disso que a gente vai falar hoje. A situação no Brasil nunca foi fácil, né? A gente, segundo um ranking do Fórum Econômico Mundial, de 149 posições de países ranqueados de acordo com a desigualdade de gênero, a gente está em 95, ou seja, a gente está muito mal colocado. E isso se reflete muito justamente no trabalho doméstico, né? A gente sabe que dentro das casas, cerca de 80% do trabalho é feito pelas mulheres. Isso não só dentro da própria casa. A gente sabe que as trabalhadoras domésticas, por exemplo, as empregadas domésticas, mais de 90% delas são justamente mulheres. E isso demonstra uma característica muito marcante da nossa sociedade, que é justamente a divisão sexual do trabalho. Como o nome já deixa claro, essa divisão se baseia no gênero para atribuir diferentes atividades para diferentes pessoas, né? O modo como isso é feito se dá de duas maneiras: segregando e hierarquizando. Segregando porque a gente tem na sociedade a divisão entre trabalho de homem, né, que seria
é a política, a religião, a medicina e depois o trabalho de mulher, ou seja, cuidar da casa, cuidar dos doentes, cuidar dos filhos, etc. E por que hierarquizado, né? Justamente porque as atividades vistas como masculinas geralmente são as que têm maior prestígio, que são vistas como mais importantes e, consequentemente, que são melhor remuneradas, enquanto as atividades das mulheres são apagadas e invisibilizadas. Mas uma dúvida que surge nisso, né, será que esse trabalho tido como produtivo conseguiria realmente existir se não tivessem pessoas cuidando da casa? Como a gente sabe, até o século passado, muitas mulheres ficavam majoritariamente em casa, né? Principalmente se a gente considerar as mulheres brancas, principalmente mulheres brancas de classe média e classe média alta. O que acontece, que a gente começa a observar quando essas mulheres passam aí para o mercado de trabalho, é que as mulheres passam a trabalhar em dobro. E pior que isso, fazer uma parte do trabalho de graça. Mas o que isso quer dizer exatamente? Basicamente, a partir do século XX, quando essas mulheres passaram a ser inseridas no mercado de trabalho, elas tiveram uma ascensão econômica. Só que essa ascensão econômica não foi acompanhada de nenhum processo de emancipação. Então, sabe aquela velha história que eu já falei de que a mulher tem que cuidar da casa, etc? Isso permaneceu. O que acontece, então, hoje é que as mulheres, além de terem que trabalhar fora de casa, quando voltam ainda tem que fazer todo o trabalho doméstico. Isso é justamente a ideia da dupla jornada de trabalho. Ou seja, com isso a rotina normal de uma trabalhadora é sair de manhã, trabalhar pelo menos 8 horas, né, às vezes até muito mais, e quando voltar para casa ainda ter que cuidar dos filhos, limpar a casa, lavar a louça e todo esse trabalho doméstico, além de todo o trabalho que ela já faz fora de casa. Isso se reflete muito nos dados do IBGE de 2018, que mostram que as mulheres acabam fazendo cerca de 18,5 horas por mês de trabalho doméstico, enquanto seus parceiros, né, se forem homens, só fazem cerca de 10 horas. E esse trabalho, né, doméstico que é negligenciado, ele acaba ficando mais grave ainda quando a gente faz um recorte racial e de classe. Então, se a gente observa, por exemplo, que todas essas mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho e deixaram de cuidar da casa, né? Quem que vocês acham que realmente começou a fazer esse trabalho doméstico que tem que ser feito? Claramente não foram os homens que passaram a cuidar da casa, né? O que a gente vê justamente é que outras mulheres passaram a fazer o trabalho doméstico que foi deixado vazio. Então, essas mulheres geralmente pobres e negras. A gente sabe no Brasil, segundo o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que das trabalhadoras domésticas, 90% são mulheres e mais de 60% são negras. E dessas trabalhadoras, menos de 30% têm a carteira de trabalho assinada. Ou seja, a gente tem um processo que, de um lado, as mulheres, principalmente as mulheres que já eram ricas, né, começam a acessar o mercado de trabalho, enquanto outras mulheres acabam sendo cada vez mais exploradas com um trabalho cada vez mais precarizado. Voltando agora um pouco para a ideia do começo do vídeo, né? A pandemia ela escancarou de um modo muito claro como que se dão as relações de gênero, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Segundo um documento que a ONU publicou, as mulheres elas estão agora mais sobrecarregadas do que nunca, né? Porque as crianças não estão na escola, tem pessoas doentes que precisam ser cuidadas e ainda mais ficando em casa tem muito mais trabalho doméstico. E são justamente as mulheres que têm que carregar toda essa carga, não só mental, mas física, de cuidar de todo o trabalho doméstico. Além disso, como eu já comentei, o trabalho de cuidado acaba ficando, na maioria das vezes, para as mulheres, né? Então a gente sabe que elas são linha de frente no combate à Covid-19. Se a gente olhar, por exemplo, para o caso da Espanha, a gente vê que dos trabalhadores de saúde contaminados com a Covid-19, cerca de 72% eram mulheres. E o que é engraçado é que na hora de fazer as políticas públicas que pensam o combate ao vírus, é muito raro que se tome, que se leve em consideração que as mulheres realmente são a linha de frente e são diferentemente afetadas. Além de todas essas situações abusivas que eu já citei, né, a gente tem ainda por cima a situação das trabalhadoras domésticas, que, como eu já falei, estão extremamente precarizadas, a grande maioria é informal, então quando a gente tem a situação, né, da quarentena, essas mulheres acabam ficando com pouquíssima proteção social e além disso, né, sem considerar estados que tiveram políticas absurdas, como por exemplo o Pará, de considerar o trabalho das empregadas domésticas serviço essencial, de forma que elas foram obrigadas a continuar trabalhando. A gente já fez mais ou menos um vídeo, né, de como a informalidade afeta a crise do coronavírus, então se você quiser ver, a gente vai deixar linkado aqui embaixo, que ficou muito da hora o vídeo. Então eu acho que isso deixa bem claro que se a gente quer realmente pensar em uma economia mais justa e uma economia mais igualitária, a gente tem que começar pensando, né, nas situações, na realidade da reprodução do trabalho. Então, como eu coloco a economista muito da hora, que chama Helena Hirata, né, ela é uma economista feminista,
é que a gente não vai conseguir mudar a divisão sexual do trabalho profissional se a gente não conseguir mudar a divisão sexual do trabalho doméstico, a divisão sexual do poder e do saber na sociedade. Então eu acho que pensando exatamente isso, né, que se as mulheres não estiverem no ponto de partida para a gente começar a pensar uma economia mais igualitária, a gente vai continuar reproduzindo essas estruturas, né, de desigualdade de gênero e com isso continuar explorando absurdamente a força de trabalho feminina. Bom. É isso, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo foi produzido pelo coletivo Arroz, Feijão e Economia, que é um coletivo de economistas e simpatizantes que buscam discutir um pouco de economia e que realmente acreditam que a gente pode construir uma economia popular que seja pensada e construída pelo povo. Então é isso. Se você também acredita que a economia tem que estar na boca de todo mundo, independentemente da idade, da classe, do gênero, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E é isso, gente. Até semana que vem.